Quando a palavra de Deus fala no hebraico, shalom, né? A palavra shalom significa paz. Só que o significado da palavra shalom ela é muito maior do que o significado paz no que diz respeito à nossa língua. A paz que a Bíblia fala no shalom não significa no hebraico sentir calma, não tem nada a ver com calma. Amém? Shalom não tem nada a ver com calma e shalom não tem nada a ver, não é a ausência de conflitos. Como assim, bispo? Fala assim, o conflito é necessário. O conflito é o quê? É necessário. Então, quando você entende que conflito é esse, bispo? A palavra de Deus, ela vai entrar em nós, meu irmão, e não vai ser, é como uma espada. Ela entra cortando, como uma espada de dois gumes, ferindo, e ela sai o quê? Curando. Diga a glória a Deus. Então nós precisamos entender que o confronto, ele é necessário. Quando você senta com alguém, uma coisa que a gente tem que entender, confrontar alguém não é ruim. O que é ruim e que o Senhor não se agrada é afrontar uma pessoa. A afronta, que quer dizer ofensa, insulto, humilhação, isso é negativo. Mas o confronto, o que é o confronto? Quando são mudanças de ideias. A palavra de Deus, ela nos confronta. Quando nós entendemos a palavra metanoia, o que é metanoia? Significa mudança de quê? De mente. E essa metanoia, ela acontece justamente a partir do momento que a palavra de Deus vem contra a gente. Vem contra a gente no sentido de nos fazer perder mais de nós e ganharmos mais dele. Há um confronto dentro da gente. Às vezes a palavra que o Senhor traz para você é perdão. E há um confronto porque a pessoa diz, eu não vou o quê? Perdoar. Entra o orgulho, entra a natureza caída de Adão e Eva, que a Bíblia fala, homem adâmico. Ou seja, nós temos essa natureza que precisa cada dia ser o quê? Perdida, ser destruída dentro de nós, até que venhamos ter a natureza de quem? De Cristo. Uma natureza, uma humanidade elevada, uma humanidade onde você sente a dor do próximo, onde você consegue servir aquela pessoa sem esperar nada dela. Quem está entendendo isso? E tudo isso é algo que o Senhor vai formando dentro de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, vamos lá. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A palavra shalom, paz, é o resultado do relacionamento correto com Deus e uns com os outros e com toda a criação. Então, o que significa a palavra shalom? Olha só. A harmonia entre a humanidade e toda a criação de Deus. Isso é shalom. Então, olha que coisa extraordinária. Eu preciso estar em harmonia com o meu irmão. Você vê que quando a Bíblia fala que o mundo, que a criação, que toda a terra geme e espera pela manifestação dos filhos do quê? De Deus. Quem está comigo aqui? A terra geme esperando a manifestação dos filhos de quem? De Deus. Hoje você vê aí a terra gemendo. Os mares estão o quê? Tomando pela camada de ozônio que se encontra nessa situação, poluição. Ou seja, a terra está gritando, está gemendo. Você vê agora aí a luta que está tendo na Amazônia, negócio de queimada, aí você vai vendo o mundo inteiro de olhos, as geleiras descongelando. Ou seja, você vai vendo uma situação em que há uma desordem. E por que há essa desordem? Porque não há esse shalom, essa paz. Ou seja, veja que shalom significa ordem de toda a sua criação. A paz de toda a criação. Isso, tirando da criação, vamos falar agora do corpo do Senhor. Da igreja do Senhor. Ela precisa também estar o quê? Em ordem. Uns para com os outros. Toda a criação em ordem. Quem está compreendendo isso? Está dando para compreender, sim ou não?
Vamos lá. Livro de Hebreus. Abaixa um pouquinho esse ventilador para mim, por favor, para não me atrapalhar. Só um pouquinho. Diz assim, ó. Hebreus 12, 14. Vamos lá no 11. Versículo 11. Coloca lá. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivos de quê? De contentamento. Mas de quê? Frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de quê? Justiça e paz para todos aqueles que por ela foram o quê? Fala pro irmão, o Senhor está disciplinando você. É bom a disciplina? É bom ou não é? É bom nada. É bom. É nada, meu filho. Quem já foi disciplinado aqui pelo pai? Meu pai me disciplinava com uma varinha assim, ó. Eu só via a zoada. Meu Deus do céu. Também dava trabalho, né? Mas você vê que essa disciplina, essa correção, ela serve para o nosso bem. E nós estamos aqui como pai também espirituais de vocês. Pais na fé. Com o propósito de quê? De disciplinar, de conversar, de falar. Amém, gente? De ver o erro de alguém e falar assim, olha, cuidado com isso, pode gerar um problema para a tua vida. De ver uma situação que a gente percebe que não é natural, que não é comum, e a gente ajudar aquela pessoa. Vai gerar conflito? Vai ou não vai? Vai. Mas se a pessoa for humilde e reconhecer, ela é mudada, ela é transformada. Aquilo vai gerar vida, aquilo vai gerar transformação. Glória a Deus, igreja. Mas é todo mundo que escuta? É todo mundo que ouve? Não. Tem gente que ela ouve a correção e ela se chateia e ela vai embora. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas, que eu falo no sentido geral, têm se preocupado em agradar as pessoas. É muito mais fácil você agradar as pessoas do que você confrontar as pessoas. Porque hoje você vê pessoas que estão se isolando, que elas ficam sozinhas. Por que hoje você vê um número de pessoas desigrejadas também? Porque elas não concordam muitas das vezes com uma repreensão, com algo que precisa ser mudado. E elas acabam se isolando. Quem conhece gente assim? Quem conhece gente assim? Só que a Bíblia diz em Provérbios, né? Quer ver? Segura aí. Provérbios fala algo que para não falar do meu jeito, mas olha o que a Bíblia diz. Livro de Provérbios 18, 1, 2. Segura esse aí que eu vou voltar, mas rapidinho, só para a gente já entrou aqui agora. Olha o que fala. Põe aí, filho. Provérbios 1, 2. Perdão, Provérbios 18, 1, 2. O solitário busca o quê? Seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira o quê? O que essa pessoa ela vai fazer, o solitário? Por que ela se isola? Porque ela vai buscar o seu próprio interesse. E qual é o interesse da pessoa? Às vezes o interesse da pessoa é fazer com que as pessoas acreditem que ela está certa, ou que ele está certo. E não é assim. Por que você hoje vê pessoas isoladas, pessoas que não querem fazer parte mais do corpo? Porque elas não concordam. Elas não concordam, elas querem seguir os seus próprios conselhos, as suas próprias ideias. Aí no 2 ele fala: o insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer o seu modo de vida. Então o que importa não é o modo de vida pela qual o Senhor nos chamou para vivermos. Porque o teu modo de... Fala para o irmão que está do teu lado, o teu modo de vida vai mudar. Fala aí, o teu modo de vida vai mudar. Se você não orava, você vai começar a orar. Se você não jejuava, você vai começar a jejuar, meu irmão. Ah, bispo, eu ainda não faço isso. Então você está seguindo os seus próprios conselhos. E é certo que você vai acabar sozinho. O que Jesus falou? O que não se junta, o que comigo não se junta, vai se espalhar. E para eu me juntar ao corpo, entenda bem, aí vai entrar a pregação. Para eu me juntar ao corpo, existe um padrão. Padrão de comportamento. Padrão de entendimento. De compreensão daquilo que o Senhor tem falado comigo. Glória a Deus. Existe um padrão, existe um modelo, existe um direcionamento que vem de Deus. E se eu não aceito seguir isso, eu vou me ferir, eu vou me chatear. Vamos voltar lá em Hebreus.
Olha só, vamos continuar. Quem está comigo aí, gente? Você está entendendo? Sim ou não, gente? Vamos lá. Hebreus 12, no 14. Não, vamos no 12, né? Li o 11, toda correção de fato, no momento em que ocorre, não se parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. No 12, sendo assim, fortalecei as mãos, o quê? Enfraquecidas, e os joelhos, o quê? Vacilantes. O que é o joelho vacilante? A pessoa está ali, está enfraquecida. Ela começa a morrer espiritualmente. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie. Pelo contrário, seja o quê? Curado. Tem gente que ela está ferida e ela está como? Ela está mancando. Ela está caminhando assim, ó. Por quê? Porque ela está ferida, tem algo que fere ela, tem algo que machuca ela. O pastor Gil falou algo muito bacana na quarta-feira. E ele falou algo que, na verdade, quando você está curado, como é que eu sei que eu estou curado? Aquilo que me falam já não mais me machuca, me atinge. Tem gente que qualquer coisa, se falar com ela, meu irmão, ela fica com um bico desse tamanho. Quem está entendendo? Esses dias eu atendi uma irmã que ela me procurou, eu não sabia disso, gente. E ela me procurou, ela falou assim: bispo, eu estava com mágoa do senhor. Eu tomei um susto, gente, que era uma pessoa que eu não esperava. Eu falei: mas com mágoa de mim, minha irmã? Ela falou: estava com mágoa do senhor, estava chateada. E eu senti que a pessoa estava diferente comigo, mas a gente, né, vai que tá naqueles dias, não sei. E aí, mas graças a Deus que ela me procurou. Amém? Porque nós falamos que para participar da Santa Ceia, eu falei, se você tem algo contra alguém, algum irmão, você tem que chegar lá e falar, porque a Bíblia fala, se você participar do corpo sem entendimento participar do corpo e do sangue, sem ter entendimento do corpo, você traz para você maldição. Lembra que a Bíblia fala, quando você for dar uma oferta, Deus não aceita a sua oferta se você estiver mal com algum irmão. Ele não aceita. Ele fala, primeiro, conserta lá, faz as pazes, resolve teu problema lá, depois você traz a oferta. E a Santa Ceia do mesmo jeito, eu não posso participar da Santa Ceia se eu não tiver entendimento do corpo. Se eu não entender que se eu estou ferido com alguém, eu preciso ir lá e o quê? Pedir perdão. E eu perguntei para essa pessoa o porquê que ela estava chateada comigo. Ela falou, por que o senhor falou na época das eleições sobre Bolsonaro? Eu falei, minha irmã, me desculpa. Eu falei, me desculpa, pelo amor de Deus. Mas eu falei para ela, continuo com a minha visão. Não vou mudar a minha visão, não. Continuo na mesma coisa. Eu não fiz nada de errado. Nós não ficamos falando de política no altar. Amém, gente? Nós falamos de um presidente, nós tínhamos duas coisas. Um que era ruim e o outro que era pior. Eu falei, vamos no ruim. Amém? É simples, não tem motivo. Um é contra tudo que a gente acredita. O outro, pelo menos... Então vamos nesse, gente. Enfim. Mas, às vezes as pessoas, você precisa entender que haverá um confronto de ideias. Sabe por que muita gente se isola? Vou falar a verdade. Sabe por que as pessoas se isolam? Porque elas querem que as pessoas pensem do jeito delas. As pessoas querem encontrar pessoas que sejam iguais a ela. Isso está errado. Porque o legal é você estar no meio de pessoas que são diferentes. Criação diferente. Pessoas de um pensamento totalmente contrário ao seu. Porque é nesse conflito é que vai haver cura. É que vai haver salvação. Glória a Deus. Antigamente eu tinha muita preocupação dos irmãos brigar na igreja, sabia? Antigamente eu tinha preocupação. Hoje eu não tenho mais, não. Porque se você for ver uma coisa, entenda bem, eu aprendi isso, gente. A igreja é um lugar que traz cura para você. Quando o Senhor tira... Presta atenção nisso. Paulo, ele tem uma revelação, ele ouve Jesus falar com ele, cai do cavalo, fica cego. Agora, quem é que vai cuidar de Paulo? Quem? Aí Paulo chega lá cego assim. Aí o Senhor fala, procura
Procura quem? Quem, gente? Ananias, procura ele. Ele vai falar com você. Aí chega lá Paulo. Quem é Ananias? Aí fala, Ananias, tem um cara de procura. Quem é? Paulo? Rapaz, ele manda matar todo mundo. Olha que loucura. Aí quem foi que teve que curar Paulo? Ananias. Ananias põe as mãos, ora, ele volta a enxergar. Aí agora Ananias pega ele e leva para onde? Para onde? Para a igreja. Quando o povo olha aquele homem, irmão, povo, Ananias, você tá doido? Esse cara manda matar todo mundo, os cristãos, rapaz. Não, mas o Senhor falou que ele agora é um dos nossos. Quem está entendendo isso? Olha a igreja sendo tratada, olha a igreja sendo o quê? Curada. Olha a igreja tendo que aceitar aquela situação. Gente, isso é muito forte, gente. É muito forte isso. Eu aprendo que quando a Bíblia fala sobre a ovelha, sobre ungir, a Bíblia fala que quando pegava-se a ovelha, colocava-se óleo na cabeça dela. E o óleo na cabeça dela serve para quê? Quem sabe? Quem sabe por que põe óleo na cabeça da ovelha? Para as moscas, insetos, vermes não entrar pelo seu nariz e para o cérebro e matar ela. Só que eu descobri que esse óleo que é colocado sobre a cabeça da ovelha não serve só para isso. Serve para que quando as ovelhas for dar testada uma na outra, escorrega. Faz assim, ó. Quem entendeu? Cadê o óleo, meu filho? Pega esse óleo aí, pelo amor de Deus. Então, nós não estamos aqui para como é que eu falo? Para ser... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Para apagar fogo, não sou bombeiro. Quem está entendendo, gente? Tem coisas que eu falo assim, os pastores, bicho, tem uma situação aí. Eu falei, deixa o irmão se entender, meu irmão. Deixa se entender. Deixa lá, deixa dar cabeçada lá. Aí daqui a pouco os irmãos estão se amando, chorando um com o outro. Isso acontece, e isso serve para cura. Gente, isso não é ruim. Quem está entendendo isso? Porque se a gente começar a olhar as coisas com outros olhos, a gente vai perder o que Deus está querendo nos mostrar. Existem coisas que Deus vai te tratar, sabe aonde? Aonde? No corpo. E sabe por que tem gente que está fora do corpo? Porque ela tem medo disso. Ela já foi tão ferida, tão machucada, que ela fala, não, vou ficar mais de longe. Só que ela não sabe que ela está fazendo mal para ela mesma. Ela está impedindo o crescimento do Senhor na sua vida. Quem está entendendo isso? Tem situações que nós temos que passar por ela, meu irmão. Ao ponto de que aquelas coisas já não mais mexem com a gente. Não adianta você falar, eu estou curado, bispo. E só tem uma bandagem lá. Na hora que trisca, grita. Não, bispo, eu estou bem. Oxe, eu estou bonzinho. Aí você chega lá na ferida e fala assim, ó. Meu irmão, só vê o grito. Está curado aonde, minha irmã? Você vai para o inferno achando que vai para o céu. E dentro da igreja. Porque ela não se permitiu ser o quê? Curada. Por quê? Porque é no corpo que a cura. É no corpo que a cura. Licença, bispo. É o convívio entre os irmãos que opera esse milagre na sua vida. Quem está entendendo isso? Pode Só falar. para ajudar na linha de raciocínio do senhor, o maior exemplo disso é a cirurgia, né? Você vai até o médico, você tem um problema, o médico fala, eu vou ter que abrir você para resolver o seu problema. Então, a gente tem que se sujeitar a passar por aquilo, mas para resolver o problema. Então, às vezes, Deus permite situações para a nossa ferida ser aberta, mas para poder haver a cura por completo. Amém. Glória a Deus, igreja. Paramos aonde, gente? Hebreus 12... 14, né? 1:14. Esforçai-vos para viver o quê? Em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus do céu. Podia até acabar aqui agora, não vou acabar não. Vou falar mais. Posso falar, gente? Olha que coisa forte. Esforçai-vos para viver em paz. Ou seja, esse padrão de comportamento, esse é o padrão de comportamento do cristão. É viver o quê?
em paz. Esse é o nosso padrão de comportamento. Mas tem pessoas que aonde ela vai é o inferno, meu irmão. Ou eu estou falando besteira? Problema com a mãe, é problema com o pai, é problema com o irmão, é problema com não sei o quê, é com o patrão. Aonde ela vai, ela é problema. Ela é problema. Por quê? Porque ela não consegue viver em paz. Porque a paz precisa estar aonde? Dentro da gente. Eu preciso estar em paz. Veja, quando a gente fala de shalom, tem muita gente dando a paz do Senhor. A paz, irmão! Mas eu só posso dar a paz se eu tenho a paz. E nós entendemos que shalom, paz, é o quê? É viver em harmonia. É toda a criação de Deus em harmonia. Glória a Deus, em harmonia. Hoje nós estamos vendo tudo em desarmonia. A terra está em desarmonia, tudo está em desarmonia. Um dia chega o verão, começa a fazer frio. Que diabo é isso? Aí chega o inverno, está calor. O inverno está calor. Ou seja, as coisas estão... Por quê? Porque não está havendo essa paz. Quem está entendendo, gente? E a Bíblia fala que a terra está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe como é que a terra vai encontrar paz? Vai começar pela casa do Senhor. Vai começar pelos filhos de Deus. Quem está entendendo isso? Vai começar pela gente. Porque a terra está clamando pela gente. Pela manifestação dos filhos de Deus. Pastor Gil falou uma coisa interessante esses dias. Falou, cara, se a gente não conseguir cuidar daqui dos que estão chegando aqui, como é que a gente vai cuidar dos lá de fora? Se a gente não vai conseguir amar os que estão aqui dentro, como é que a gente vai conseguir amar os que estão lá fora? Quem está entendendo, gente? Está dando para entender isso, sim ou não? Se a gente não consegue respeitar os que estão aqui dentro, como a gente vai respeitar os que estão lá fora? Volto a dizer, a terra está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que o mundo quer ver? A nossa manifestação lá fora, em amor, em harmonia. Ainda que te critiquem, ainda que falem, paga de ser bobo, paga de ser besta. Mas as pessoas vão saber que o teu caráter é um caráter divino. A tua forma de fazer, de falar e de ser é diferente das demais pessoas. Porque você vive princípios e você vive o quê? Valores. Amém, gente? Glória a Deus. Então, preste atenção nisso. Vamos lá no... Esforçai-vos para vir em paz. Shalom, né? Harmonia em toda a criação, com todas as pessoas em santificação, sem a qual ninguém verá quem? Quem quer ver o Senhor? Você quer ver o Senhor? Então fala para o irmão que está do teu lado, eu preciso estar em paz contigo, viu? Fala aí. Eu preciso estar em paz contigo, irmão. Eu preciso estar em paz. Bispo, lá em casa é um inferno. Minha mãe, bispo, você nem sabe, ela é macumbeira. Você tem que viver o quê? Em paz, irmão. Eu falei para vocês que uns 6 meses atrás eu fui dormir dentro de um terreiro de macumba. Falei? Quem lembra que eu falei? Rapaz, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque se fosse em outra época, eu falei, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Aí você falou, bicho, como assim? Eu vou ter que falar porque agora eu falei, né? Não vão falar assim, como assim, bicho? Está amarrado isso aí. Meu primo, pai, que é casado com a minha prima, o padrasto dele, né? Ele tem um padrasto que mora em Brasília e tem um pai que mora aqui em São Paulo, lá em Bertioga. E aí veio minha tia, minha família pra cá e ele falou, vamos pra praia, vamos. Aí eu falei, mas... Ele falou, não, a gente vai ficar 2 dias na casa do meu pai. Eu falei, vamos embora, eu fico lá também. Você vai ficar no colchão? Eu falei, não, bicho, não tem problema não, a gente dorme no colchão, dorme lá, enfim. Aí depois que a gente estava tudo arrumado pra ir, ele falou, ô Neto, meu pai ele é espírita. Eu falei, não tem problema nenhum, qual o problema? Não, ele soube que você é bispo e ficou meio assim. Eu falei, não, mano, vamos embora. Aí cheguei lá, tava lá, terreiro, não sei do que. Meu Deus do céu, tava lá eu, a Priscila, minhas filhas. Aí eu orei a Deus, falei, Deus, e aí? Aí Deus me trouxe paz. Falei, não, filho, pode ir. Aí minha tia com medo lá, roupa santa, um monte de coisa. Aí eu falei, vamos ficar aqui de boa. Aí ficamos dormindo, uns outros teve pesadelo, confusão, eu não senti nada, porque dormi tão bem, gente. Os outros, vi um pesadelo, eu vi um vulto, eu vi não sei o quê, eu falei, tô tranquilo. Aí, olha como é que são as coisas. Estou falando isso aqui para você entender a importância de nós estarmos em harmonia, de nós termos shalom em nós, a paz de Deus em nós. Glória a Deus, equilíbrio em tudo. Não ser desequilibrado.
Não lutar com as pessoas achando que elas são demônios. E aí, ali fizemos um churrasco, aquela coisa toda, ele meio... E aí ele foi se abrindo, eu fui comendo carne com ele foi falando lá, a gente ajudando, enfim. Aí ele se abriu e ele falou assim, cara, por que você saiu da Umbanda? Porque eu já fui de Umbanda. Aí antes disso ele me levou no terreiro, ele falou assim, você quer conhecer meu terreiro? Você pode ir no meu terreiro? Eu falei, vou. Você vai mesmo? Eu falei, vou, cara. Aí ele ficou me olhando, ele foi lá. Aí ele mostrou, eu falei, você viu isso aqui, ó. Foi mostrar as roupas, foi mostrar as coisas. Eu falei, vocês trabalham matança aqui? Não, não trabalho não. Mas o quê? Aí descobri que ele era... Não vou poder falar, que senão vai expor a pessoa. Mas era um cara muito grande naquele lugar. Muito grande, tomava conta de outros lugares. Era o líder de todos os lugares ali. Mas você vê que, naquele momento, ele chegou para mim e ele falou assim, eu quero saber. Eu falei, você quer saber meu testemunho? Eu vou falar, você não vai ficar chateado, não? Aí ele falou, não vou ficar. Aí comecei a falar. E ali eu vi a oportunidade que Deus me teve de falar com um cara que mandava em tudo ali naquele lugar. E ele falou, eu tô cansado disso. E eu fui explicando meu testemunho, contando tudo em detalhes. E aquele tempo que eu fiquei com ele ali foi tão bom que teve um momento que a gente foi fazer pizza, tinha umas 15 pessoas. Gente, eu fui fazer uma oração. Eu falei, posso orar? Ele falou, não, ora aí. Quando eu orei, ele falou assim, cara, que energia é essa? Eles acreditam muito em energia. Eu falei, nunca senti uma energia dessa, o outro também. Nunca senti uma energia dessa. Algo diferente, cara, eu quero mais disso. E quando a gente começou ali a comer pizza, foi uma risada, brincadeira, parecia que estava todo mundo bêbado. Porque esse pessoal, para se alegrar, eles têm que ter o quê? A bebida. E não tinha nada de bebida. E todo mundo ria e contava piadas saudáveis, e ria, brincava. Você abre um ambiente que você fala, cara, Deus está aqui. A gente sentia a presença de Deus, o amor de Deus por aquelas pessoas. Eu saí dali, mas eu soube, uma semente foi plantada. Uma semente que ninguém iria conseguir chegar até ele. Deus me usou para alcançar aquela vida. Quem está entendendo isso, gente? Ai, bispo, e aí? E aí o que, gente? Se fosse outras vezes, está amarrado, repreendido. Ô irmão, se eu entra aqui para eu te mostrar, entro, não há problema. Eu vou te fazer uma pergunta, posso fazer? Você teria coragem de entrar no terreiro de macumba? Se alguém te pedisse para ir lá, uma pessoa que você convidou ela para a igreja, ela falasse assim, só se você for primeiro no terreiro. O que você faria? Iria. Você iria? Não? Quem iria? Quem não iria? Você sabe como que eu fui ganho para Jesus? Um primo meu estava usando drogas lá no Maranhão, pulando carnaval. E aí ele veio, Gomes, eu amo Gomes. Gomes, um beijo, você é um cara que é meu pai na fé. Um cara que eu amo demais. E ele teve a capacidade de sair 2.500 quilômetros falar de Jesus para mim. E sabe qual foi a situação? Ele falou assim, Neto, vamos para a igreja. Eu falei, cara, eu só vou na igreja se você for no terreiro comigo. Ele falou, eu vou. Ele pegou a bíbliazinha dele, botou debaixo do braço e foi para o terreiro comigo. Ficou lá sentado. E aí, acabou? Eu falei, agora acabou. Vamos para a igreja. Aí na igreja, meu irmão, Deus me pegou. Na igreja Deus me pegou. Quem está entendendo isso? Eu estou falando isso aqui para você abrir sua visão. Para você entender, meu irmão, que a paz que Deus está te entregando é superior a qualquer situação lá fora. O que está em você é maior do que tudo que está lá fora. Então para dessa frescura de dizer, ai bispo, é olho grande na minha vida. Ai bispo, estão com inveja de mim. Ai bispo, para com isso, meu irmão. Para com essa besteira. Ai bispo, fizeram um trabalho de macumba contra mim. Que inferno, trabalho de macumba, manda os pouquinhos dos infernos. Isso não tem poder mais sobre a tua vida. Porque o Senhor nos reconciliou no seu corpo. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso, sim ou não? Vamos continuar. Vocês entenderam isso? Eu preciso viver o quê? Em harmonia, em paz. Glória a Deus. Versículo 15, né? Vigiai, para que ninguém se exclua, meu Deus do céu, isso aqui é muito forte, gente, da graça de quem? Que nenhuma raiz de mágoa, em outras traduções está a raiz de amargura venenosa, brote e vos cause confusão, contaminando quem?
a muitos. Gente, tem pessoas que elas estão se excluindo do quê? Da graça. Eu vou ler na King James, na Bíblia de Estudo, ele coloca assim, ó, a expressão se excluir da graça quer dizer colocar-se aquém da graça, ou ainda decidir não tomar posse da graça. Dom oferecido pelo Senhor, mas que deve ser aceito fervorosamente pelo crente, para que possa ter um efeito pleno, total. O termo original grego, ele quer dizer episcopon, significa aqui zelar com amor pela saúde espiritual dos irmãos. Aí ele vai dizer, é a mesma palavra para bispo ou episcopo, tanto aqui como em Deuteronômio 29:18, a expressão mágoa venenosa ou amargura tem a ver com sentimentos como inveja, vingança, maledicência, que são capazes de envenenar o indivíduo e toda a comunidade. Meu Deus do céu. Toda a comunidade pode ser envenenada. Nós estamos aqui vivendo em comunidade. Veja só. Então eu preciso tomar cuidado para que, vigiando para que ninguém se exclua do quê? Da graça de Deus. E quando é que eu me excluo dessa graça? Quando eu não consigo perdoar. Quando eu permito entrar no meu coração algum tipo de raiz, de amargura, de mágoa, eu não vigiei. Fala para o irmão, vigia mais com o que chega no teu ouvido, vigia mais, vigia mais, vigia mais. Teve um dia que eu fui atender o irmão estava com mágoa do outro, por quê? Porque o outro estava com problema com o outro. E ele não tinha nada a ver da história. Mas o outro tomou as dores do outro e começou. Graças a Deus colocamos todo mundo junto, e um pediu perdão e resolveu o problema. Glória a Deus. Mas você vê como é que as coisas vão acontecendo, às vezes sem você perceber. É como uma laranja podre. Ela consegue pôr em risco todas as 1000 laranjas boas, mas as 1000 laranjas boas não conseguem fazer aquela ficar pura, né? Boa para comer. Então nós temos que tomar cuidado, às vezes, porque tem pessoas que estão doentes no nosso meio, e às vezes acaba que a pessoa está ferida, e a pessoa ferida, o que ela faz? Ela fere. Eu falei para vocês que quando eu entrei na igreja, eu estava tão maravilhado, tão, primeiro amor. Tava, ai meu Deus, que lindo. Aí eu olhei os obreiros, aí eu falava assim, poxa, eu quero ser que nem aquela obreira, e nem aquele obreiro. Olha que uniforme legal. E eu ficava ali. Aí eu sentei perto de uma moça, de uma irmã, e ela falou assim, você quer ser obreiro? Eu falei, quero. Eu falei, eu já sou ex-obreira. Eu falei, ela falou, você não sabe a fofoca que é lá nos bastidores. Eu falei, é mesmo, é? Eu não quero saber mais disso, não. Se eu fosse dar ouvido àquela pessoa, eu nem pastor eu seria, nem obreiro eu seria. Quem está entendendo isso? Está dando para entender, sim ou não? Então nós temos que tomar muito cuidado, gente, com aquilo que vem para nos ferir, que vem para nos tirar do propósito, que vem porque um falou, outro disse, que me disse, que Antônio disse, que Maria disse, que chegou em mim e me disse. E aí acabou, meu irmão. Vigia para que nenhuma raiz de amargura entre no seu coração. Glória a Deus. Ele diz, brote vos cause confusão, contaminando a muitos. No 16 ele vai dizer aí, desliga esse negócio aí para mim, irmão, pelo amor de Deus. 16, 17. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral. Não, vamos no 17, que já pode ser. Como Esaú. 16 aí. O que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como quem? Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos, o quê? De herança como filho mais. E assim como bem sabeis, quanto mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como cancelar sua o quê? Decisão. Cuidado com as suas decisões. Se você está amargurado, ou se você está cansado, as suas decisões podem destruir a sua vida. Podem destruir seu ministério. Podem destruir o teu chamado. Podem destruir o teu futuro. Quem está entendendo isso?
apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Ou seja, o que acontece com Esaú? Rapidinho aqui. Esaú estava cansado do trabalho. Trabalhou. E aí quando ele chega cansado, quem está fazendo a sopa lá? O caldo. Caldo de mocotó, né? O irmão ali. Gosto do caldo de mocotó. Estava fazendo ali um caldo, né? E aí aquele caldo que ele estava fazendo de lentilhas. Ele sentiu aquele cheiro e falou, cara, eu preciso dessa comida. Ele estava como? Cansado. Jacó, malandro, falou assim, tá bom, eu te dou, meu filho. Te dou, meu irmão. Mas você tem que me vender o seu direito de primogenitura, de herança. Porque era para que a palavra de Deus nos mostre o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Era para ser. Abraão, Isaac e Esaú. Cara, isso era a bênção de Deus na vida de Esaú. Era aquilo que, meu irmão, não tinha nem palavras. Mas ele estava cansado. Quando você está cansado, você acaba se vendendo. Quando você está cansado, você acaba perdendo princípios e o quê? Valores. Negociando princípios e valores que são inegociáveis. Quem está comigo aqui, meu irmão? Você já viu que tem irmão que fala assim, bicho, eu estou tão cansado. Ih, mas nessa hora que o diabo vai te perturbar. Ai, bicho, estou cansado. Ai, bicho, eu estou com a cabeça quente. Ih, vigia, meu irmão. Porque o diabo vai querer que você perca o seu direito de herança de filho de Deus. Ele quer quebrar isso, ele quer impedir isso. Quem está compreendendo, você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Você está comigo, gente? Glória a Deus. E depois dessa decisão que ele toma, apesar de buscar a bênção desesperadamente, Esaú, quando viu a besteira que ele fez, já não tinha mais jeito. Efésios 2, versículo 12 e 13. Vamos lá. Estou acabando. Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13. 14, 15, 16 e 22. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Estáveis naquela época sem Cristo. Todos nós estávamos aqui assim. Sem quem? Sem Cristo. Separados de quem? Da comunidade de Israel. Ou seja, nós não éramos igreja. Diga a glória a Deus. Estranhos às alianças da promessa. Sem esperança e sem Deus aonde? Quem chegou aqui assim? Quem conheceu Jesus nessa situação? Todos nós, meu irmão. Todos nós. A gente conheceu Jesus assim. Estávamos sem Deus, estávamos amargurados, estávamos longe da comunidade, longe da igreja, longe do corpo. Olha a importância de nós estarmos no corpo. Ele diz, todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes o quê? Aproximados, mediante o quê? Eita glória! O sangue de Cristo nos aproximou dele. Glória a Deus. Porquanto Ele é a nossa o quê? Paz. Sem Ele nada podemos fazer. Quando nós recebemos Ele, nós recebemos o quê? Shalom. Glória a Deus. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de quê? Repete aí. Separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Vou parar aqui rapidinho. Para aí, segura aí. O que ele derrubou? O muro, a parede. O muro de separar. Aonde? Ou seja, o corpo dele estava como? Dividido. O corpo estava como? Separado. Casa dividida, meu irmão. Reino dividido não vai subsistir. Se nós queremos chegar num lugar onde o Senhor está preparando para a igreja, nós aqui temos que viver em união. Nós temos, claro que nós não vamos pensar como todo mundo, não existe isso.
Cada um tem uma criação, cada um tem uma formação, cada um tem um pensamento, cada um está no nível de fé do outro. Há aqueles que ainda são fracos na fé, como a Bíblia fala, existem aqueles que estão mais fortes do que os outros, e a gente sabe que é os mais fortes ou os mais maduros cuidando de quem? Dos mais fracos. Amém, gente? Isso é o corpo, isso é a igreja, é a unidade. Então eu acho interessante essa palavra porque ele quebra esse muro de separação, em seu próprio corpo desfaz toda o quê? Inimizade, porque havia uma inimizade entre os judeus e entre os gentios. Nós somos quem? É como gentios é como a gente, outros povos. Amém? Então o judeu ele não queria, vem cá, o gentil vai entrar aqui? O gentil vai fazer parte das mesmas cerimônias que nós fazemos? Você já viu uma briga, uma guerra, meu irmão, eles não aceitavam. Por isso que louvado seja Deus pela vida de Paulo. Amém, gente? Que Deus usou para justamente chegar até nós. Não ficou só nos judeus, passou para nós. Glória a Deus. Nós fomos enxertados na videira. E ele vai dizer aí, ó. E reconciliar. É isso mesmo? Paramos aonde aí? 15, né? Anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim o quê? Veja que, fala para o irmão que está do teu lado, você é nova criatura, meu irmão, fala aí. Você é um novo ser humano, diga glória a Deus. Realizando assim o quê? A paz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade, ou seja, a condição, o estado de que não havia reconciliação. Ele quebrou isso, glória a Deus. Aí no 22 ele diz assim, ó, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Fala para o irmão que está do teu lado, eu preciso de você. Juntos somos edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós nos tornamos um só. Se o irmão do teu lado sentir uma dor, você vai sentir a dor junto com ele. Chorar com os que choram. Quem está comigo? Eu acabo aqui agora. Em 2 Coríntios 2, 10 e 11. Dois. Se perdoardes alguma coisa, olha o que Paulo vai falar. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de quem? Por amor de vós. Olha só. Ou seja, é na presença de Cristo que precisa haver o quê? O perdão. Amém? Porque tem gente que fala assim, bicho, eu perdoei, perdoou nada. Tem gente que fala assim, bicho, eu perdoei fulano, mas não consigo olhar na cara dele. Ou eu estou falando besteira aí. Olha, eu perdoei, mas ele não passa perto de mim, não. E se ele passar perto de mim, olha, vai ter problema. Então não perdoou, meu irmão. Porque quando você perdoa, aquilo ali já não tem mais efeito nenhum sobre a sua vida. Meu irmão, eu consegui perdoar os caras que mataram meu pai. Você sabe o que é isso, meu irmão? Sabe o que você perdoar o cara que foi lá e assassinou teu pai? Que deu um tiro, um assalto e tirou da sua vida? De olhar para aquelas pessoas e ver eles, não eles, mas ver o que foi que gerou isso dentro deles. Olhar eles como alma, como pessoas que precisam da manifestação da glória de Deus na vida deles. Porque podia falar, eu quero que esses caras vão para o inferno. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Nem se estão vivos. Mas eu quero que eles conheçam o Senhor.
Eu desejo que eles conheçam o Senhor. Quem entende isso, gente? E às vezes a pessoa não consegue perdoar, às vezes uma palavra mal colocada que um irmão falou, e às vezes até sai da igreja. Eu estou falando besteira aqui no altar, gente, pelo amor de Deus. Porque se for pra gente ser igreja, então vamos ser igreja. Porque senão a gente está num clubinho religioso aqui, só ouvindo palavra, indo para casa, cada um cuida da sua vida. Achando que a gente está numa igreja, a gente está numa igreja coisa nenhuma. Porque a igreja é quando nós estamos juntos. Eu falei para os irmãos aqui, sabe quando é que nós vamos ser igreja? Quando você entrar na casa do irmão daqui da igreja e você nem precisar pedir para abrir a geladeira dele. Você vai lá, abre a geladeira, pega uma água. Cadê, meu irmão? Cadê a Coca-Cola? Cadê? Vamos tomar Coca-Cola. Eu estou falando besteira aqui, pelo amor de Deus, gente. Quando a gente estiver junto. É quando o irmão está passando uma situação, a igreja se junta para ajudar. Amém, gente? Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Aí ele vai dizer aí, ó, vamos encerrar. Ele diz assim: que isso, gente? Fecha a porta aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Encosta aí, por favor, encosta aí. Isso. Presta atenção aqui, gente, pelo amor de Deus, amém? Vamos lá, gente. A fim de que Satanás não tivesse qualquer o quê? Vantagem sobre nós. Olha que coisa forte. Pois não ignoramos as suas o quê? Não ignore o que o diabo vem fazendo, meu irmão. Não ignore. A tua luta, a nossa luta é contra ele. Não são contra pessoas. Mas tem gente que ela sabe, fulano não gosta de mim. Fulano tá me perseguindo. Fulano não sei o quê. Não, meu irmão, tua luta não é contra essa pessoa. A tua luta é contra o próprio diabo. O diabo está criando artimanhas para quê? Separar. Olha só. Não tivesse qualquer vantagem sobre nós. Fala pro irmão que está do teu lado, não vamos dar vantagem pro diabo, não. Fala aí, não vamos dar vantagem para ele. Não vamos. Não vamos. Não vamos dar brecha, não vamos dar motivo para ele agir. Não ignore as artimanhas dele. O bicho é nojento. O bicho não presta. O bicho é fedorento. Amém, gente? Não dê vantagens para ele. Não dê vantagens. Porque ele quer dividir o reino. Venha a nós o teu. Ele quer dividir. Mas ele foi expulso. E ele vai ser expulso do nosso meio também. Quem entendeu essa palavra? Glorifica bem forte o nome de Jesus. Bem forte o nome do Senhor Jesus.